Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Se você já é inscrito, meu irmão, muito obrigado pela sua audiência. É por você e com sua ajuda, inclusive, que a gente continua aqui. E você que está chegando agora, meu caro irmão, escuta aí o nosso vídeo, preste atenção. Caso você goste, vamos ficar muito felizes em ter você aqui como mais um inscrito, porque na verdade isso aqui é uma grande família. Hoje a gente vai ver, família, como essa nossa mídia, principalmente a mídia brasileira, ela pode ser podre, ela pode ser tóxica. Relembrando um caso aqui que aconteceu em 1996, mas que finalmente, pelo menos daquela vez, a rede podre foi punida em bastante dinheiro. A gente vai ver isso aqui. Agora, uma coisa também que vai servir para mostrar os despertos, aquelas pessoas que já entendem que existe por trás de tudo isso que a gente vê, um governo das sombras, as 13 famílias agindo através das suas empresas, pelo meio político e principalmente pela sua maior ferramenta de manipulação, que sempre foi e ainda continua sendo a mídia. Você vai ver que, apesar de elas trabalharem na mesma causa pró-nova ordem mundial, horas ou outras elas se desentendem, elas acabam revelando a verdade. Muitas vezes pelo interesse próprio, muitas vezes pelo jogo também, aquele jogo que a gente vê muito em filme, né? Onde o cara é preso e vem um policial bonzinho e vem um policial mau. Na verdade, os dois têm o mesmo objetivo, que é arrancar a informação daquele preso no caso. Então, quando você vê o sistema fazendo isso, você pode entender também da mesma coisa, que é tudo um jogo. Então, ora eles se atacam e mostram a verdade pelo povo. Muitas vezes pela própria causa, muitas vezes pelo próprio interesse que cada um tem no momento. No final das contas, quem sabe verdadeiramente os planos da elite é a própria elite. Os que estão abaixo nos degraus da pirâmide são apenas ferramentas e nada mais do que isso. E quando eles saem da linha, eles são substituídos sem pensar duas vezes. Eles não têm piedade uns com os outros, eles não têm compaixão, não têm amor. Eles agem em prol da causa. Serviu a causa, continua crescendo. Não serviu, logo é substituído. São como os tijolos. Quando um tijolo naquela pirâmide apresenta falhas, apresenta sinais de cansaço, eles logo são substituídos. Já tem milhares de outros tijolos brigando entre si para substituir aquele que vai sair do cargo. Então é a mesma coisa com a mídia, com o meio político e com as empresas. É cobra engolindo cobra. Mas vamos ler aqui a matéria para você lembrar desse caso deplorável que a Rede Podre fez, quando ela levou um menino de apenas 15 anos, um rapaz com problemas inclusive mentais, com uma doença muito séria que impede até que ele cresça, foi levado para o programa do Fausto Silva, o Domingão do Faustão, né, o programa de maior audiência da Rede Podre na época, mas que vinha sendo ameaçado pelo outro programa tão podre quanto, que era o Domingo Legal. E aí, no desespero pela audiência, eles levaram o menino lá e, para piorar a situação, família, você vê, o menino tinha problemas mentais, ele não sabia fazer os passos do cantor latino, que também participou de tudo aquilo, ele não sabia fazer o passo, mas mesmo assim ficou tentando ali. E ainda por cima acharam um pouco, né, esse papel ridículo que fizeram. E ainda levaram outros humoristas, se eu não me engano era o Café com Bobagem, se eu não me engano, não sei de certeza porque é um caso muito antigo. Mas levaram esses humoristas para ficarem fazendo piadinhas sem graças com o menino, uma coisa realmente deplorável. Eles conseguiram remover a maioria dos vídeos que tinha na internet mostrando esses fatos, mas nós estamos aqui para mostrar o que aconteceu. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo a coxinha assada no óleo de coco e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Domingão do Faustão na Globo. Se tem um caso que vai ficar marcado na história não só do programa, mas também na carreira de Fausto Silva, é o caso do Latininho. Em 1996, o programa da Globo travava uma verdadeira batalha contra o Domingo Legal do Gugu, em busca de audiência. A cada domingo, um tentava superar o outro, e parecia que não existiam limites, era o chamado fazer o que for preciso para ganhar. Houve um período no final deste mesmo ano que Gugu vinha conseguindo uma série de vitórias, o que àquela altura era considerado inadmissível. A data foi 8 de setembro de 1996. O Domingo Legal vinha acumulando vitórias contra o Domingão, e algo teria que ser feito para barrar Gugu. A produção trouxe então ao programa o Cantor Latino, que na época era um grande sucesso, para você ver que naquele tempo estávamos em decadência, né? Continuando a matéria, mas a Globo sabia que apenas ele não seria o suficiente, então a Globo também levou ao palco Rafael Pereira dos Santos, na época com apenas 15 anos, e portador da síndrome de Serket, falha genética irreversível que ocasiona microcefalia, retardo mental e nanismo. O garoto de apenas 87 centímetros surgiu diante das câmeras, caracterizado como latino, e logo ganhou o apelido de Latininho. Rafael dançava no palco junto com o cantor,
mas não entendia nada do que estava acontecendo ao seu redor. Estava totalmente inocente, que ele estava ali apenas para ser ridicularizado. Faustão, por algum motivo, insistia em dizer: esta fera foi descoberta pelo Zezé de Camargo e Luciano, Latininho, muito provavelmente apenas para palhaçar e aparecer em cima do pobre garoto, que estava ali com muita dificuldade tentando dançar como um latino. Chegaram até colocar o moleque no colo do caçulinha. Apesar de a gente hoje olhar isso com ar de desprezo e ficarmos revoltados pela impunidade, pois pelo nosso ponto de vista esse pessoal deveria ter sido preso. Mas isso é querer demais no Brasil. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Aguente só mais um pouquinho. Mesmo com tudo isso acontecendo, a Globo atingiu seu objetivo e teve um pico de 30 pontos de audiência, conseguindo assim vencer o Gugu. Foi uma verdadeira festa na Globo, conseguiram a vitória, mas ela não durou muito tempo. No dia seguinte, a repercussão foi a pior possível para a emissora. Latininho estampava capas e mais capas de jornais e revistas, mas a maioria evitava criticar o latino e dirigiam as suas duras críticas à produção da rede podre de televisão, a Globo. Eu digo aqui pra vocês que eu acho o latino tão culpado como a Globo, porque se você é um artista e vê uma cena dessa, você simplesmente se recusa a fazer, ainda mais porque você é independente. É claro que isso ia gerar menos publicidade pra ele por parte da Globo, né, de talvez eles não gostassem dessa atitude, com certeza não iriam gostar, mas o caráter tá acima de tudo, e ele mostrou que não tem nenhum. Continuando, a revista Veja, por exemplo, tinha na capa o título Mundo Cão na TV, até onde vai a apelação? Com a repercussão negativa por parte da imprensa, a revolta do público só aumentou. Eles dão graças a Deus que não tinha as redes sociais naquele tempo, hein, família? Senão nós estávamos aqui para descer o porrete neles. Mas vamos continuando. A partir daquele momento, a Globo começava a ser acusada de exploração. Tinha que ser uma matéria da mídia, né, família? Olha aí o que eu falo para vocês. O fato existe, mas eles dão aquela amenizada. A Globo começava a ser acusada de exploração. Ela sempre foi, sempre foi. Mas continuando, a Globo continuava a ser acusada de exploração e humilhação contra Rafael. Resultado, o caso foi parar então na justiça. A família de Rafael processou a rede podre de televisão, que acabou condenada a pagar uma indenização de R$1 milhão. O caso serviu também para que um tabu fosse criado naquele instante. Desde então, nunca mais houve uma aparição de alguém debilitado pela síndrome de Sekion na TV brasileira. O caso Latininho serviu para que conceitos fossem revistos sobre até que ponto a TV brasileira chega para buscar audiência. Infelizmente, a apelação em casos similares não foram extintos. Continua até os dias de hoje, e o pior de tudo é que estão cada vez mais profissionais em fazer esse tipo de merda. Bom, família, como é uma matéria que a gente tirou aqui da própria mídia, algumas coisas eles sempre amenizam, né? Por exemplo, não foi a família, eu não vi a família do menino processar a rede podre. Foi, na verdade, o pai dele, que só ficou sabendo que ele foi pro programa poucas horas antes do programa entrar no ar. Então, pelo que a gente sabe, levaram o menino ali sem a permissão do pai dele. Olha só, outra coisa também que a matéria não explicou é o tempo que levou para ganhar esse processo. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei aqui, família, eu não posso ter certeza, infelizmente, mas foram 5 anos. Então, se aconteceu em 1996, ele recebeu a bolada de R$1 milhão em 2001. E nessa época, família, o salário era apenas R$180. Para falar a verdade, o salário mínimo de R$180 naquela época comprava o que R$1.100 hoje não compra. A nossa moeda não era tão desvalorizada, o Brasil não estava afundado dessa forma como está hoje, né? Que isso foi feito propositalmente, entregando as nossas estatais, entregando tudo para eles como eles querem, como o Dr. Enéas explicou tanto, né? Brigou tanto para que não vendesse a Vale, mas estão dando todas as fontes de dinheiro do país, passando para essas empresas que pertencem às 13 famílias Illuminati e vão se apoderar do mundo e todas as riquezas do mundo, para assim poder implementar um governo único. Sendo dono das principais fontes de renda, as pessoas não vão ter outra escolha a não ser aceitar o que eles chamam de nova ordem mundial, com um governo único e supremo. Mas enfim, então o pai do menino recebeu R$1 milhão naquela época, em 2001, que o salário era R$180, você pode colocar aí que ele recebeu, nos tempos de hoje, talvez 5 ou 6 milhões, talvez até 8 milhões de reais nos dias de hoje. Eu não fiz a conta aqui, mas é mais ou menos por isso. Com certeza vai ter um inscrito aí mais top do que eu, que vai explicar isso. Então, meus caros irmãos, vale a pena a gente ver isso, porque também você viu que a própria revista Veja fez matéria condenando a Globo. E isso mostra, família, que a gente pode pesquisar matérias da mídia, mas sempre filtrando elas. Se você souber filtrar a notícia, você pode ver qualquer veículo de comunicação. Eu vou mostrar também quando a mídia realmente mentiu e inventou os fatos. Se vocês estiverem interessados, é claro que aqui esse canal quem manda é vocês. Se vocês estiverem interessados
no próximo conteúdo para mostrar as vezes que a mídia se ferrou por mentir mesmo, por inventar a notícia, os processos, as indenizações que ela pagaram, não só a Rede Podre, mas também a SBT, Bandeirantes e todas as outras. Eu posso fazer esse vídeo aqui para vocês. Vocês vão ver que quando a mídia ela sai da linha, que ela entra em desespero, às vezes por interesse próprio ou até para servir a elite, ela é duramente punida posteriormente. Você vai ver isso no nosso vídeo, se vocês quiserem que eu faça, tá certo, meus caros irmãos? Então que fica aí a lição e que vocês vejam que, talvez até por ordem do Criador, eu acredito nisso, que eles não podem fazer nada sem dar a mínima chance do povo se defender. Então sempre vai ter um lado falando a verdade ou mostrando algo mais perto da verdade. Você sabendo filtrar, você pode entender isso e descobrir os fatos. E para finalizar, meus caros irmãos, ainda falando sobre o menino, depois que eles receberam a indenização de R$1 milhão, não se sabe o que aconteceu com eles. Se eles viajaram para outro país ou não, se ainda continuam por aí. Principalmente sobre o menino, a gente não sabe de nada. É provável que eles tenham se mudado, é provável que eles queiram realmente não ser alvo de notícias, até pelo valor que eles receberam na época, um valor muito grande, né, família? E você sabe que no Brasil, um dos pontos mais fracos que a gente tem é a segurança pública. Então, a pessoa humilde recebe um valor desse, com certeza ela não vai querer exposição. Então, acredito que é por causa disso que a gente não saiba de notícia dele. Mas com certeza deve estar bem, né, família? Apesar do trauma que ele passou ali, né? Como ele tem os problemas mentais, eu acho que ele nem percebeu muito o que realmente aconteceu. A dor maior foi para a própria família, é para nós, né, que vemos a cena, pessoas de boa índole, quando vê isso, com certeza se chateiam, não gostam de ver isso, e aumenta muito em nós a sede de justiça. Nessa hora todos nós clamamos por justiça. Então é isso, meus caros irmãos. Agora sim, o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a você que assistiu. Por favor, deixa o seu like, tá certo? Porque isso ajuda muito o canal. Se você gostou da matéria e não era inscrito, por favor, irmão, se inscreve aí, dá uma força, se une aí com a gente. Porque eu acredito que a única coisa que pode parar o plano da elite é a conscientização da população. Porque aí quando eles vierem propondo as coisas que eles fazem por etapa, não vem tudo de uma vez, nós podemos rebater cada proposta. E quando a gente pede justiça num caso desse, você não tenha dúvida que isso vai inibir que isso aconteça outra vez. Então, meu caro irmão, nosso trabalho aqui eu acho que se baseia mais nisso. Quem é mais inscrito mais antigo sabe. Se você gostou desse conteúdo, eu peço humildemente que você deixe o seu like, isso ajuda muito o canal. Faça o seu comentário, é importante a gente saber o seu ponto de vista sobre isso. Você acha que R$1 milhão é pouco? Você acha que alguém deveria parar na cadeia por fazer um ato lamentável desse? Eu com certeza concordo com você. Mas a gente sabe que no Brasil isso é difícil, né? Uma emissora, um monstro como a Rede Podre já pagar uma indenização dessa, já é um ganho muito grande. Você vê que não é muito comum, né, a gente noticiar esse tipo de coisa. Então deixa aí o seu comentário, isso com certeza ajuda muito o canal e também mostra para as autoridades que a gente está de olho neles. Se isso acontecesse hoje em dia, família, vocês não tenham dúvida que essa indenização teria sido maior e que a imagem da Rede Podre de televisão teria sido muito mais suja do que foi na época. Vocês não tenham dúvida disso, nós estamos aqui inclusive para fazer isso, mostrar a verdade e dar valor a quem merece e botar quem não merece no seu devido lugar. Então é isso, meus caros irmãos, fiquem com Deus. A gente volta amanhã se assim ele permitir. Um abraço, tamo junto.